Olá, tudo bem com você? Eu sou Bruno Souza e veremos agora a potenciação. Antes de começarmos, é interessante você estar com papel, caneta na mão para vocês anotarem. Anotem tudo. Também tem a opção de anotação aqui na própria plataforma. Tem o meu caderno, podem anotar aí o conteúdo que vocês quiserem. O interessante é que vocês podem adicionar por tópico, né? Tudo que forem do mesmo assunto em um único caderno ou em um único tópico. Vocês vão fazendo vários tópicos, podem colocar cores diferentes no tópico. Vamos dar uma olhada na plataforma, vamos conhecer ela aí que vocês vão ver que tem bastante recursos legais que vocês podem usar durante cada aula que vocês verem, né? Então, bora lá. Então, vamos falar sobre potência de base 2, primeiramente. Mas antes, vamos relembrar aqui o que é base, o que é expoente. Lembra lá? Expoente é o número que vai em cima, a base é o que vai embaixo. Então o expoente sempre vai acima da base. Vocês recordem, dá uma pausa no vídeo. Vocês podem escrever, anotar no caderno, porque ao longo do exercício a gente vai precisar. Se vocês não souberem o que é base, já vai ficar um pouquinho mais complicado. Então bora lá, já vou remover aqui. Copiaram, né? Dá uma pausa aí e copia. Vou remover da telinha. Vamos pegar o 2 primeiro. Tá, a gente vai transformar em base 2. Lembra lá que base é o número que fica embaixo. Se é base 2, já vou colocar aqui uma base 2. E vou deixar um tracinho aqui, que é um número que vai aqui em cima. Que número vai em cima desse tracinho aqui? De forma que esse 2 elevado a esse número aqui vai dar o próprio 2. Pensem um pouquinho, o que vocês acham? Se a gente colocar, por exemplo aqui, se eu colocar 2 elevado a 2, vai ficar 2 vezes 2 e vai dar 4, que vai ser diferente desse 2 aqui. Então a gente já sabe que vai ter que colocar um número menor que 2. Qual é o número menor que 2 que dá para a gente colocar aqui? Bora ver se a gente coloca 1. Lembra lá da aula anterior? Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então 2 elevado a 1 vai dar 2. Correto. Então já resolvemos o primeiro. Então é 2 elevado a 1 que vai dar o próprio 2. Então beleza. Vamos agora o 8. É base 2, então vou colocar o 2. O 2 elevado a quanto que vai dar 8? Vocês podem ir testando. Se eu colocar 2 elevado a 1, vai dar 2. Se eu colocar 2 elevado a 2, um exemplo aqui, a gente fez, né? 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Então é um número maior. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então é 2 elevado a 3. Então a gente já sabe qual é o número. Então 2 elevado a 3. Mas se for números muito grandes, a gente não vai ficar testando um por um e ver quanto é que dá. Porque às vezes fica difícil a gente fazer esse cálculo, né? Uma outra forma da gente descobrir qual é o valor que vai aqui é a gente fatorar o 8, né? Vamos decompor em números usando seus fatores primos. Como é que faz isso? Vamos dar uma relembradinha lá. Vamos pegar o 8. A gente vai ter que dividir ele por alguns números. E esses números, que números são esses? Não é qualquer número, são os números primos. Então, começando pelo 2. Se vocês não lembram lá quais os números primos, é bom dar uma relembrada lá. Vou deixar anotado aqui os principais números primos aqui. É o 2, é o 3, o 5, o 7, o 11. Então, esses aqui. Então, a gente vai dividir pelo primeiro número primo. Qual é o primeiro número primo? 2. 8 dividido para 2 dá 4. Ainda dá para dividir para 2? Se não der para dividir para o número 2, a gente passa para o próximo número primo. Então ainda dá para dividir para 2, então vamos continuar. 4 por 2 dá 2. Ainda dá para 2? Dá sim. Então 2 dividido por 2 dá 1. Então a gente viu aqui que deu 2 3 vezes. A gente pode resumir em uma potência, né? A gente aprendeu como é que a gente representa 2 vezes 2 vezes 2 através de potência, né? A gente vai 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 8.
Então a gente decompôs. E esse 8 aqui, esse 2 vezes 2 vezes 2, é a mesma coisa de 2 elevado a 3, que a gente vai 3 vezes. Então, beleza, aqui 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, por isso que a gente colocou 2 elevado a 3 aqui. Então, beleza, o 8 ok, agora o 1. A gente vai colocar uma base 2. Tá, vamos testar. Vamos testar aqui. Em vez de a gente fatorar, bora testar. 2 elevado a 1 vai dar 2. Já não é. A gente sabe que se eu colocar acima de 1, vai dar um número maior que 2 ainda. Se eu colocar 2 aqui no expoente, vai dar 4. Se eu colocar 3, vai dar 8. Então só vai aumentando. Então tem que ser um número menor que 1. Qual número eu coloco? Mas se eu colocar 0, não vai dar 0? Lembra lá que eu falei que qualquer número elevado a 0 sempre dá 1? Se eu colocar 1000 elevado a 0, vai dar 1. Então aqui, o valor que vai aqui em cima, que número vai ser? Isso mesmo, vai ser o 0. Porque 2 elevado a 0 dá 1. Beleza? Vamos agora por 1 sobre 8. O número 1 sobre 8. Mas agora o número 8 está lá embaixo. O que a gente faz? Complicou agora, né? Porque nesse segundo exemplo aqui, o 8 estava normal, não estava sendo dividido. Agora é 1 sobre 8. E aí? A gente primeiro, vamos fatorar o 8. Depois a gente vê o que a gente faz. Fatorando o 8, aqui já temos o exemplo, né, da fatoração. Então, 8 é igual a 2 elevado a 3. Vamos colocar aqui embaixo. Então, vamos repetir. 1 elevado a 8, não. 8 é 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3. Beleza, o que a gente faz agora com esse 2? A base é 2, então lembra lá que a base fica em cima, né? Não fica o número embaixo. Para isso, a gente vai ter que levar o número 1 ao mesmo expoente do denominador. Então, se eu colocar aqui, então coloca lá, esse 3, vamos colocar lá. Aqui no 1 é como se tivesse 1, mas vamos levar a 1 sobre 3, o mesmo expoente de baixo. Porque ele sabe que 1 elevado a 3 é a mesma coisa de 1 vezes 1 vezes 1. Que vai dar 1, né? Então não vai fazer diferença. Então vamos colocar aqui. Beleza, agora que todos tanto em cima como embaixo está com o mesmo expoente, a gente pode deixar em evidência, né, esse expoente. Coloca 1 sobre 2, entre parênteses, e todos está elevado a 3, né? Se cada um separado é elevado a 3, posso representar levar a 3 assim, um todo, né? Beleza. Agora eu tenho que levar esse 2 para cima. Foi por isso que a gente colocou um expoente único. Você lembra da regrinha que a gente consegue inverter, colocar o inverso dessa fração e inverter o sinal. Aí sim o 2 vai para cima, 1 vai para baixo. Então vamos colocar 2 vai para cima, 1 vai para baixo, né? O 2 vai lá para cima e o 1 vai lá para baixo. Só que a gente tem que trocar o sinal lá do expoente. Então fica menos 6, não pode esquecer. Nunca esqueça de trocar o sinalzinho do expoente, beleza? Beleza. Agora a gente vai levar a cada um, vamos voltar o expoente para cada um. Levamos o 2 ao expoente 3, menos 3, né? Agora vamos levar embaixo também, 1 a menos 3. A gente sabe que 1 elevado a menos 3 vai dar 1, então a gente não precisa colocar 1 aqui embaixo. E lá em cima, 2 a menos 3. 2 a menos 3 dividido por 1 é 2 a menos 3, né? Então essa é a resposta para 1 sobre 8. Você já sabe que toda vez que tiver o número 1 em cima e lá embaixo for qualquer outro número, você vai ter que fatorar esse número lá embaixo. Depois vai colocar ele único expoente, tanto embaixo como em cima. Inverter a fração e trocar o sinal do expoente. E depois divide o expoente novamente, né, igual a gente fez. Jogou o expoente aqui, o menos 3 para cada um. E faz as simplificações, as devidas simplificações. Agora falta 1 sobre 16. Sobre 16. Então vamos fazer a mesma coisa. A gente vai ter que fatorar o 16. Vamos aqui. Fatorar. Números primos. O primeiro número primo é 16. 16 por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá para 2, né? Então bora. 4 para 2 dá 2. Ainda dá para 2. 2 dividido para 2 dá 1.
Então, vamos resumir isso aqui em 2 elevado a 4, porque está multiplicando 2 vezes 2, 2 vezes ele mesmo 4 vezes. Então, 1 sobre 2 elevado a 4. Agora a mesma coisa, vamos para a gente poder trocar, colocar esse aqui embaixo, lá em cima e de cima para baixo, né? A gente precisa levar o mesmo expoente, porque a gente vai mudar o sinal do expoente, né? Estando em um único expoente, facilita a gente trocar um só expoente. Então vamos lá. A gente pode elevar 1 ao mesmo expoente do de baixo, porque 1 vezes 1 4 vezes vai dar sempre 1. Quantas vezes eu multiplico 1, o 1 vezes por ele mesmo sempre vai dar 1. 2 elevado a 4. Ok, agora vamos colocar em evidência o expoente. Sobre 2 elevado a 4. Agora vamos trocar, né, inverter. Vai ficar 2 sobre 1. E a gente troca o sinal. Fica menos 4. Agora a gente volta o expoente para cada um novamente. Elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4. E aqui embaixo, 1 elevado a menos 4 vai dar 1. Beleza? Agora eu quero que você preste atenção nessa parte. Vamos ver algumas propriedades de potência. É bem importante porque isso vai depender da resolução de vários outros exercícios. Então vamos lá com calma. Vou ficar bem detalhado, tenha uma paciência, pausa o vídeo. Se você não entendeu, volte mais um pouquinho e vamos prosseguir, tá bom? Então vamos lá para a primeira propriedade. Em um produto de potência de mesma base, conserva-se a base e soma o expoente. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Tá, primeiramente vamos entender essa propriedadezinha. Em um produto de potência, a gente sabe que produto aqui, a gente sabe que é multiplicação. Vou deixar aqui. Então temos aqui a multiplicação entre potência, que é uma potência, e aqui é outra potência. Então uma potência multiplicando a outra. De mesma base, a base aqui é 3, aqui é 3, então a base é a mesma. Conserva-se a base e soma o expoente. Então vamos conservar a base. Mas primeiramente vamos resolver como é que fica. Aqui 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Essa é a primeira parte. Então vamos colocar aqui. Que é 3 vezes 3, 4 vezes. Agora se a gente conservar, vamos ver como é que a gente resolve. 3 vezes 3 está multiplicando por ele quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 3 elevado a 7. A gente pode observar que se a gente conservar a base, beleza, 3 vezes 3, a gente conserva a base e soma os expoentes 3 mais 4, 7. A gente poderia colocar assim, ó, é igual a 3 elevado a 4 mais 7. Mais 7 não, mais 3 mais 4, né, que dá 7. Aí fica 3 elevado a 7. Beleza? Geralmente a gente vai pular essa partezinha aqui, ó. Já vamos passar para essa finalzinha. Então vamos outro exemplo. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Vamos conservar a base é a mesma, né? Então se a base é a mesma, é um produto, uma multiplicação de potência. Conserva a base e soma os expoentes. Então 2 mais 3 é igual a 5. Então 5 elevado a 5. Aí no exercício, se pedir para vocês só deixar assim, tá ok. Você pode deixar representar a potência assim. Agora, se pedir, simplifique as potências e resolva. Aí você tem que resolver. Aí tem que colocar o resultado, não deixar somente 5 elevado a 5. Tem que multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, ficar por ele mesmo 5 vezes. Segunda propriedade. Em um quociente de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. O que é quociente aqui? Quociente
deixar aqui para facilitar para a gente, divisão. Uma divisão de potência. Primeiro exemplo, 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 5. A gente vai conservar a base e subtrair o expoente, mas primeiramente eu quero mostrar para vocês, o primeiro exemplo, como é que normalmente a gente faz, sem ser de forma direta. 7 elevado a 8 é 7 vezes 7. Ver quantos já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 8. Mais um, né? E 7 vezes 7, 8 vezes. Agora aqui 5 vezes. Então 5 vezes agora. A gente pode cortar aqui, ó. Corta esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Sobrou só 3 7. Então sobrou 7 vezes 7 vezes 7. Que é a mesma coisa de 7 elevado a 3. Ou, se a gente for seguir a regrinha, que vai facilitar muito para a gente resolver os próximos exercícios, a gente poderia simplesmente colocar. Quando a divisão, agora é para divisão, não é mais para multiplicação. Quando é divisão, a gente subtrai o expoente. É sempre o de cima menos o de baixo. Então a gente pega 7, vamos pegar o expoente de cima é 8, né? Aqui ó, 8. 8 menos o expoente de baixo, 5. 8 menos 5 dá 3. Olha aqui, 7 elevado a 3, então isso facilita. Agora, se um dos expoentes for negativo, vamos pegar aqui 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a menos 3. A regra é a mesma, só tem que tomar cuidado com o sinal. Bora lá. A gente vai conservar a base, porque a base é a mesma, né? 5. Vamos pegar, sempre vai ser o expoente de cima. Vou colocar aqui a parte. O expoente de cima é o quê? Vou colocar uma bolinha maior. O expoente de cima é 2. Vou colocar aqui duas bolinhas. Se quando tiver sinal negativo você fazer isso, vai facilitar. Imagine um óculos. Lembra do óculos lá? Quando for divisão de potências e tiver, pode ser positivo, negativo, quando for divisão vai funcionar. Se for subtração, soma, também vai funcionar tanto para multiplicação e quanto para divisão. Aí vocês colocam. O de cima sempre vem primeiro, né? Se for multiplicação, né, a primeira propriedade, você vai colocar aqui soma, né? Vai colocar mais. Aí como aqui é para divisão, coloca aqui menos, deixa essas duas bolinhas. Primeiro o expoente do de cima, então 2. E depois o expoente do de baixo, menos 3. Eu fiz isso para vocês não confundirem. Esse sinal já é da própria fórmula e o menos 3 você coloca dentro da bolinha. Agora fica dessa forma, bora simplificar. O 2 menos com menos dá mais. E coloca o 3, né? Então 2 mais 3 dá 5. É igual a 5. Então vocês podem fazer dessa forma. Um outro exemplo. Agora vamos colocar aqui o de cima negativo. 2 elevado a menos 5 dividido por 2 elevado aqui, por 2. Colocar de baixo negativo não. A gente conserva a base é a mesma. Pega sempre o de 5, o de cima menos o de baixo. Então vamos fazer a bolinha para facilitar. O negativo porque é a divisão. Menos 5. Sempre o negativo do número vai dentro da bolinha. Esse menos já é da própria forma. Então menos 5 menos 2. Lembra lá da regrinha? Essa aqui é... você já tem que estar na mente aí, né? Tem que estar decorado pelo menos. Eu vou escrever ela para vocês aqui. Vou apagar aqui. Essa aqui é importante. É uma das coisas básicas aí que vocês têm que saber. Quando a gente vai somar ou vai diminuir, né? Então vamos lá. Em soma ou subtração. Vamos colocar aqui soma ou subtração.
Se o sinal diferente é uma coisa. Sinal diferente, vocês vão usar essa regrinha. Pega o número maior menos o menor e conserva o sinal do maior. Estou revisando aqui, não é nem para mim estar revisando isso com vocês. É para estar na mente, mas quero que vocês aprendam. Sinais iguais você soma os números e conserva o sinal. Então vamos lá, vou fazer de novo o óculos aqui, que é o de cima menos o de baixo. Então o de cima é menos 5, menos já da própria fórmula, e 2. Vamos olhar, o sinal é igual ou é diferente? A gente vê que aqui é menos e aqui é menos. Então os sinais são iguais, então vai no de baixo. Então a gente soma os números. 5 mais 2 é igual a 7. E conserva o sinal. Os dois é tudo negativo, então vamos conservar 7. Então vai ficar elevado a menos 7. Anotem isso no caderno de vocês, porque é muito importante. E vocês vão usar isso em toda a matemática. Até o ensino médio, para onde vocês forem lidar com número negativo, positivo, vocês vão utilizar. Vamos para a próxima propriedade, né? A terceira. A potência de um produto pode ser transformada em um produto de potências, elevado cada número ao expoente nela indicado. Bora entender. Vou colocar um exemplo aqui. 4 vezes 8 elevado ao quadrado. Lembrar que produto é a multiplicação, não? Então a potência de um produto, estamos vendo aqui a multiplicação elevado a 2. Então temos uma potência de um produto. E vamos transformar em um produto de potência. Então vamos transformar em duas potências multiplicando uma pela outra. Vou mostrar como é que a gente calcula e depois vamos aplicar essa regrinha para facilitar. Primeiro a gente vai fazer 4 vezes 8, como está ao quadrado, então ele mesmo duas vezes, né? 4 vezes 8 duas vezes. A gente fazendo a distribuição vai dar 4 vezes 4 e 8 vezes 8. A gente pode unir e representar em uma potência. 4 vezes 4 é igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. Né? Vezes 8 vezes 8 pode ser 8 ao quadrado. Então, usando a regrinha aqui da terceira propriedade, a gente pode transformar em um produto de potência. Agora temos uma potência, duas potências, e elas estão se multiplicando. E elevamos ao quadrado de cada uma. Então a gente poderia pegar isso ao quadrado, tirar esses parênteses e levar ao quadrado para cada um desses números que está dentro do parênteses, igual a gente fez aqui. Outro exemplo aqui para a gente fixar. 2 elevado a 5. Epa, não. 2 vezes 3 elevado a 4 aqui. A gente pode elevar o expoente para dentro. Então fica 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Simples assim. Então vamos para a próxima propriedade. A quarta, a potência de um quociente pode ser transformada em um quociente de potência, elevando cada número ao expoente nela indicado. Um exemplo, 12 dividido por 5 elevado a 3. Essa propriedadezinha a gente já até viu ela sem saber que estamos usando uma propriedade. Né? A gente fez uns exemplos anteriores. A gente pode fazer da seguinte forma. 12 dividido por 5 elevado a 3 quer dizer que é 12 dividido por 5 multiplicado por si mesmo 3 vezes. Então 12 por 5 vezes 12 por 5 vezes 12 por 5. 12 vezes 12 vezes 12. A gente pode resumir
em 12 elevado a 3. Que está multiplicando por ele mesmo 3 vezes. E 5 vezes 5 vezes 5, 5 multiplicando por ele 3 vezes. A gente consegue já multiplicar direto, porque aqui é multiplicação. De fração, né? Direto. Então fica dessa mesma forma. Então isso quer dizer que em uma divisão de potência, a gente pode transformar esse expoente e já elevar ele a cada número interno aqui dentro do parênteses, que é uma potência de uma divisão, então uma potência de uma fração. E a gente transformou em uma divisão de potência, pois tem potência em cima e potência embaixo. Ok? Vamos pegar um outro exemplo para fixar. 5 dividido por 3 elevado ao quadrado. A gente pode levar direto. Coloca aqui o 2 aqui, coloca o 2 aqui no expoente. Então 5 elevado ao quadrado, tanto em cima como embaixo, e 2 elevado ao quadrado. Aí, se pedisse para poder simplificar ou resolver, né, vocês teriam que resolver. Aí vamos fazer assim, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Então 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3 dá 9. Aí iria ficar assim. Se tivesse como simplificar, a gente iria simplificar. A última propriedadezinha que a gente vai ver é a potência de uma potência pode ser transformada em uma única potência, mantendo a base dela e multiplicando seus expoentes. O que isso quer dizer? 2 elevado a 3 elevado a 4. Como é que a gente resolve isso? Isso quer dizer que o que está dentro do parênteses está multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Que é 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3. 4 vezes. Lembra que a primeira propriedade, quando é um produto de potência, a gente pode, e de mesma base, a gente pode conservar a base e somar os expoentes. Só que agora a gente tem vários produtos aqui. Então a gente soma um por um. Esse mais esse, mais esse, mais esse. Então 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais 3 dá 12. Isso. Então o que quer dizer essa propriedade? Que quando a gente tem uma potência elevada a um expoente, a gente pode multiplicar direto, né? 2 ou 3 vezes 4, que vai dar 12. Então 2 elevado a 12. Um outro exemplo aqui. 3 elevado a 2 e elevado a 2 também. Então vamos multiplicar direto, que fica 3, 2 vezes 2. Então fica 3 elevado, 2 vezes 2 vai dar 4. Um outro exemplo, só para a gente finalizar, se fosse esse caso, 2 elevado a 2 e o expoente elevado a um outro expoente. Como é que a gente faz? A primeira coisa, a gente tem que resolver o expoente. Como é que resolve? Vamos continuar o 2 aqui. O 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Levar a base novamente. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então ficaria assim, 2 elevado a 8. E na próxima aula vamos falar sobre potência de base 10. E vamos também ver notação científica. Então para vocês não perderem essa aula, já pula aí para o próximo vídeo.